Botei aqui, Vocês me entreguei esse relatório. Aí agora vocês aguardem, por favor, para ir de 6 em 6. Isso. Aí vocês ficam sendo os próximos 6. Tudo bem? Descanso. Vocês têm que entregar o relatório na semana que vem, certo? O modelo do relatório e como vai ser avaliado cada parte da estrutura do relatório já está no e-mail, tá? O relatório por si só, todo ele vale 100%. Se vocês tirarem 100%, significa um ponto. Porque esse relatório vale um ponto. Tudo bem? Vai ter aula no quarto-feira, bem? Tem. Tem sim, tá? Então vamos lá. No relatório de vocês, tá? Lá na parte de introdução, vocês vão ter que fazer um resumo sobre o gerador de Van der Graaf, tá? Porque grande parte das informações que vocês vão poder utilizar para responder as perguntas do relatório vão ser adquiridas com o conceito de gerador, que eu vou falar brevemente aqui. Eu não vou falar tudo, vou falar brevemente. Depois, vocês vão ter lá a parte de procedimentos experimental. Dentro dessa parte, tem a parte lá onde vocês têm que escrever os materiais necessários. Os materiais necessários são exatamente esses daqui. Então, basta vocês pegarem o que está escrito aqui e digitar lá. Os procedimentos realizados é exatamente isso daqui. Então, basta vocês pegarem o que está escrito aqui e digitar lá. Para cada procedimento, tem uma pergunta relacionada a ele. Então, a cada procedimento que nós executarmos, vocês vão ter que me dar respostas em relação aos conceitos físicos que vocês aprenderam até agora, que é campo e força, respondendo por que algumas coisas vão acontecer aqui. Tudo bem? Então vocês vão ter que responder de acordo com esses conceitos. E essas observações que vocês fizerem em relação ao que nós fizermos aqui em cada procedimento, alguém tem que anotar ou ele está gravando. Bom, depois, essas anotações que vocês vão fazer vão auxiliar vocês a responder lá na parte de análise de resultados do relatório essas 4 perguntas. Depois, para auxiliar vocês a formular uma conclusão do relatório, eu coloquei algumas perguntas que vocês devem responder, tá? Auxiliando vocês a descrever essa conclusão. Tudo isso vale um ponto. Então, esse roteiro é para todos vocês, tá? Então, vamos começar. Bom, pessoal, antes de nós começarmos, é claro que vocês sabem que no universo toda matéria, todo corpo, ele possui as duas naturezas de carga em equilíbrio, não é isso? Todo corpo, naturalmente, ele está com quantidade de cargas em equilíbrio, certo? Sim. Bom, quais são as naturezas de carga que nós temos? Positiva e negativa. Devido a essas naturezas de cargas, quais são os dois tipos de força entre cargas que nós temos? Atração e repulsão. Isso, atração e repulsão. Aí eu pergunto para vocês, toda carga, ela gera o quê? O que toda carga gera? Campo e força, não é isso? Aí eu pergunto, tanto a direção do campo e a direção da força, elas estão sempre no mesmo sentido ou elas estão em sentido diferente? O campo da força? Isso, sempre no mesmo sentido. Porque senão não vai ser a mesma coisa. Exatamente, elas são tangentes, são paralelas, certo? E se a carga for positiva, esse campo elétrico, essa força elétrica está sempre divergindo da carga. Se a carga tiver módulo negativo, esse campo e essa força vai estar sempre convergindo para a carga. Então é baseado nesses conceitos que vocês têm que responder tudo que for acontecendo aqui. Então, como vocês sabem, para nós observarmos essas interações devido à natureza de carga, de presença de campo e força entre duas ou mais cargas, vocês sabem que é necessário ter pelo menos um dos corpos com uma quantidade de carga maior ou menor, certo? E com polaridades diferentes ou igual. Mas a quantidade de cargas tem que ser diferente, no mínimo. Senão não tem como você perceber. Porque se eu aproximar essas duas mãos aqui uma da outra, por elas terem a mesma natureza de carga e na mesma quantidade, eu não consigo perceber em nenhum momento, certo? A força e a atuação do campo. Tudo bem? Bom, então, para que nós tenhamos, né, essa carga com mais, um corpo com mais quantidade de carga positiva e negativa, é que nós usamos quem? O gerador de Van der Graaf. Van der Graaf. Porque, como vocês sabem, o carro, por exemplo, quando ele está em deslocamento em uma estrada, se o ar estiver muito seco, o que acontece com ele? Ele é eletrizado e vai adquirindo cargas. Só que durante o processo de eletrização, o corpo ele perde e ganha cargas ao mesmo tempo, né? Isso pode ocorrer. Bom, então,
o que nós vamos ter aqui, o gerador de Van der Graaf nada mais é do que um gerador dessas cargas, ou positivas ou negativas. Eu não vou contar para vocês, porque vocês vão fazer a introdução do relatório e vocês vão saber qual é a natureza de carga que o gerador gera, tudo bem? Mas eu vou explicar para vocês como que ele funciona. Nós temos aqui, ó, um motor acoplado nessa parte inferior aqui. Esse motor faz com que essa polia de plástico gire. Eu tenho esses dois antiparos aqui, ó, esse e esse, certo? Encostando na polia. Como eles estão tocando a superfície da polia, o que vai ser gerado quando isso daqui começar a rodar? Atrito. Se tem atrito, vai ter a geração de cargas, não é? Certo? E dessas cargas, elas vão deslocar aqui, ó, pela superfície da nossa polia de plástico e vão ser trazidos até aqui, ó, nesse coletor. Gente, fala baixo! Tá? Borracha. Isso. Então, esse coletor aqui, ó, ele vai reter essas cargas que vão ser geradas pelo atrito aqui e transferir elas aqui, ó, para essa parte superior, onde vai estar acoplada a couraça, tá, do gerador de Van der Graaf. Então, toda a carga gerada pela eletrização aqui vai ser transferida por contato para a couraça do gerador, ou a carapaça. Tudo bem? Você falou o nome disso aqui mesmo, seria? Isso daqui? É. Apoios. Tá? Só apoio. Isso. Observem que isso daqui é totalmente feito de plástico, porque o plástico é isolante, para não perder as cargas geradas aqui. E a borracha? E a borracha aqui, plástico, é porque cada tipo de material, quando é realizado o atrito entre eles, ele gera um tipo de carga. Então, mas a borracha aí não é isolante, no caso? A borracha? Não, mas ela é isolante. Mas ela, Mas em na funcionamento, ela superfície, está gerando atrito, né? Isso. Na superfície. Ela em Mas movimento. ela, pois é, uma pergunta pertinente que era a primeira daquele trabalho. O isolante não pode ser eletrizado por indução. Por indução. Mas ele recebe, ele recebe ou não? Ou não Por pode? indução não, porque ele não tem uma grande quantidade de elétrons livres na superfície mais externa dele, Então. tá? Agora por atrito não, por atrito ele pode, Ah, tá? Bom, então com isso, o que nós vamos ter? Esse gerador vai ficar ligado e durante o tempo em que ele estiver ligado e essa polia nossa estiver girando, vai ser gerado cargas que vão ser transferidas para essa parte superior, ou seja, as cargas que nós brincamos nos exercícios vai ser representada por essa couraça aqui, tudo bem? Ou seja, os vetores campo e força elétrica vão estar divergindo ou convergindo em qualquer área aqui dessa carapaça, tudo bem? Certinho? Então eu vou ligar ele. Pronto. Se vocês observarem, o procedimento número 1, ele fala assim, ó. Cortar tiras de papel de alumínio, que eu já cortei, certo? E fixar na parte externa da superfície da esfera, tá? Com fita adesiva. O gerador de Van der Graaf ele já é aterrado, não precisamos aterrar, certo? Aí ele fala, deixe funcionar por alguns minutos e observe o que acontece. Bom, vocês já estão observando o que está acontecendo. Elas não estão mudando de orientação. Desde quando eu liguei, elas estão tendendo a ficar sempre o quê? Mais perpendiculares à superfície do gerador. Por quê? Vocês já sabem que as linhas de campo e as linhas de força são perpendiculares à superfície carregada, certo? Mas, esse gerador, pessoal, devido à umidade do ar, ele perde muita carga. Então, para vocês observarem mais ainda, tá? Para vocês observarem mais ainda o que vai acontecer, eu vou aproximar esse bastão. Esse bastão aqui, vocês acham que ele possui quais naturezas de carga? Positivo? Tá neutro? Ele tem carga. Ele tem as duas. mais ou menos. Positiva e negativa, né? Em uma quantidade X. E aqui, eu tenho as duas ou eu tenho uma em uma maior quantidade? Agora você tem uma em maior quantidade. Isso. Então, o que vai acontecer se eu aproximar esse bastão das nossas linhas de papel alumínio? Olha lá, ó. O que está acontecendo com elas? Tá atraindo. Elas estão Atraindo, sendo igual o ímã. atraídas, não é? Tudo bem? Então é isso que vocês têm que colocar aí, ó. Procedimento 1, né? Foi ligado o gerador, tem que falar o que aconteceu com as folhinhas aqui de papel alumínio, né? O porquê que elas começaram a ficar perpendiculares à superfície e falar o porquê, quando eu aproximei o bastão, por que elas se movimentaram
seguindo o bastão, ó. Aí você já sabe. Por quê? O que que existe entre o bastão e o meu gerador de Van der Graaf? Uma corrente ali. Primeiramente Um campo. existe um campo, Campo elétrico. não é? Se existe campo, existe também o quê? Força. O campo ele apenas determina a área de atuação de uma força. E nós sabemos que todo campo ele atua sobre algum corpo com alguma força qualquer. No caso, a nossa força aqui é a força elétrica, não é? Então é isso que está acontecendo, ó. Devido à influência do campo que está em volta aqui, quando eu aproximo esse bastão a uma distância onde o campo interage, ó, o campo gerado por esse interage com esse, eu tenho que a força de atração ocorrendo, de maneira que essas linhas de papel alumínio são atraídas para o nosso bastão. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Pode passar para o procedimento 2? O procedimento 2, pessoal, é o seguinte. Vocês concordam comigo que as linhas de papel alumínio, elas são bem leves, certo? Aí eu pergunto para vocês, vocês acham o que vai ser mais facilmente influenciado pelo campo? Um corpo mais pesado ou um corpo mais leve? Que vai ser mais leve, não é? Então, vocês concordam que, naturalmente, eu sei que esse meu fiapo de algodão aqui, ó, ele tem uma quantidade de carga positiva e negativa que eu desconheço, certo? Que é diferente da natureza de carga do gerador, né? O que vocês acham? Olha aqui, ó, o que está acontecendo, ó. O que vocês acham? O que vai acontecer com esse fiapo de algodão quando eu soltar ele a uma certa distância do nosso gerador? Ele vai ser atraído. Já está todo esticado. Viram? Já foi lá. Ele foi atraído. Vai mais um. Você cola aí, Pega lá. Pessoal, alguém tem ideia do porquê que ele foi atraído? O que ocorreu aqui? Carga diferente, né? A maior carga diferente é maior. Então, Isso. Ali a carga é maior, não é? Então o que aconteceu? Por que ele foi para lá? Ação do quê? Da força? Mas que tipo de força que é Do essa? campo. Do campo elétrico. Não, mas o gerador tá força de atração. Então, a força de atração, ou seja, vocês sabem então que esse meu fiapo de algodão, ele tem uma natureza de carga inicial diferente dessa, né? Quando as naturezas de carga são diferentes, o que acontece com o corpo? Ele é? lá mesmo, lá. Hein, gente? Ele é o quê? Como é que é? Quando nós temos corpos com carga diferente, qual é o tipo de força aqui? Atração. Então, por isso que ele foi atraído. Ele foi atraído para lá porque a força, a carga maior é lá. Certo? Então, a força está indo para aquele sentido. E olha aqui, ó. Quando eu aproximar a mão, ó. Quando eu aproximar a mão... Não, isso vou ter que Você aproximando a mão, se você sente alguma coisa aí? Não. Olha aqui, ó. O que vai acontecer, ó? Vamos lá. Observe então um pedacinho de algodão Tá lá em ali, ó. cima, já tá lá nessa mão. Olha lá, tá vendo o pedacinho de algodão que ele tá indo e voltando entre a minha mão e a couraça? Sim. Vocês têm ideia do porquê que isso está acontecendo? encosta no gerador, ele está ligado Ó, com as cargas que tem no gerador. Ele Isso. atrai pela sua mão. Aí isso. ele volta para a carga que ele tinha antes e atrai pelo gerador. Isso, exatamente isso. Como é que é? O que acontece é porque quando o fiapo de algodão encosta no gerador, ele adquire a natureza de cargas do gerador, que fica diferente da natureza de carga da minha mão. Então aí ele é atraído pela minha mão. Quando ele encosta na minha mão, ele recebe a natureza de cargas e é atraído para o gerador. Põe o vermelho aí pra ver se vai dar pra... Só pra pegar na câmera. Olha lá, ó. Vixe, Viram, ó? rolou, velho. Viu que ele tá indo e voltando, ó? Por que ele está indo e voltando? Por causa da diferença de natureza de carga instantânea. Em um momento ele é atraído pela minha mão, em outro momento ele é atraído pelo gerador. Tudo bem? Bom, agora, eu não sei, né? Isso tudo, né? Vocês sabem que entre a minha mão e gerador, existe o que entre a minha mão e o gerador? Campo elétrico. Se existe campo, existe força atuando. Tudo bem? Vocês sabem como funciona o procedimento dessas lâmpadas fluorescentes?
como que elas se tornam fluorescentes? Alguém conhece? Não, já ouviu falar? Sei que é feito, eu ouvi falar, mas eu não. Vou explicar basicamente para vocês. Aqui dentro nós temos um corpo, um material que ele é muito fino, certo? Muito fino. E vocês sabem, a partir de agora, que quanto mais leve é o material, mais facilmente ele é influenciado pelo campo e mais facilmente ele é influenciado pelas forças, né? Vocês viram que devido à natureza de cargas da minha mão e do gerador, o fiapo de algodão ficou indo e voltando, não foi? O que acontece naquela lâmpada ali é exatamente isso. Entre as extremidades dela, nós temos uma carga muito intensa de energia com polaridade negativa de um lado e polaridade positiva do outro lado. Entre os terminais dessa lâmpada, vocês concordam que vai ser gerado então um campo? Se é gerado um campo, é gerada uma força, né? E quem está ali no meio, se for muito leve, vai ser facilmente influenciado por ele, ou seja, vai se movimentar. Vocês viram que o fiapo de algodão se movimentou a uma velocidade muito rápida, não foi? O pó que está ali, devido à presença do campo, se desloca a uma velocidade muito grande. Esse deslocamento rápido dele faz com que ele se torne luminescente, tá? Ou luminoso. Então é a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó. Agora não tem nenhum campo atuando sobre o gás aqui, certo? Da nossa lâmpada. Quando eu desligar a luz, Quando eu desligar a luz e aproximar aqui do gerador a lâmpada, o que vocês acham que vai acontecer? Vai acender pelo fato dele ficar se movimentando lá dentro. Exatamente. O campo vai atuar, certo, dentro do gás aqui, e se tem campo, quem atua também é a força, né? Aí a força vai fazer com que esse gás comece a se movimentar, ou esse pó comece a se movimentar, ó. Viram? Começou a piscar, ó. Ela tinha acendido e... Você vai precisar sair daqui. Ó. Ó, piscou. Tá lá. Por que ela não pisca mais intensamente? Porque a quantidade de carga do gerador não é tão grande. Entenderam? Certo? Pode ligar a luz. E por fim, beleza. E por fim, o que nós vamos fazer? Vocês já sabem que ele não está adquirindo uma grande quantidade de cargas, certo? Então, vocês viram que nem esses pedaços de papel alumínio foi muito influenciado pelo campo, pela força, né? Bom, aí eu pergunto para vocês, lembram do procedimento de eletrização por indução? Quando encosta um corpo no outro, se eu estiver encostando aqui, o que vai acontecer? Oi? Hã? Agora. Se eu estiver em contato com o gerador, o que vai acontecer com a natureza e a quantidade de cargas do meu corpo? Vai zerar? Neutralizar. Pergunta de novo aí. Se eu estiver em contato com a carcaça aqui, com a coraça do gerador de Van der Graaf, o que vai acontecer com a quantidade de cargas do meu corpo? Ou com a natureza de cargas do meu corpo? Eu não estou em contato com ele? Tá. Estou isolado, Você tá não é? aterrando. É porque você tá... Não, ele tá isolado. É. Ele tá Isolado. com borracha. O que vai acontecer? A minha quantidade de carga vai ser a mesma Da que a quantidade de dele. carga da dele. Porque nós somos um só, porque eu estou em contato. Quando a gente entra em contato, a quantidade de cargas dos corpos não tem de ser sempre a mesma. Vocês vão ficar estáveis daí. Isso. Eu e ele vamos ser um só, não é? Então, o que vai acontecer? Vocês viram que, devido à quantidade de cargas, quanto maior é a quantidade de carga, mais intenso é o campo e mais intensa é a força, né? E vocês viram que aquelas partes, né, aqueles corpos que são bem leves, eles são facilmente influenciados pelos campos e pelas cargas, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu ligar o gerador com a minha mão aqui, os meus cabelos do braço, da cabeça, certo? Eles vão ficar todo o meu corpo vai ficar carregado com uma carga X, positiva ou negativa. Entre cada cabelo do meu braço e da cabeça, o que vai acontecer? Vai haver uma força de repulsão. Entre até a própria superfície do meu corpo, o cabelo, vai haver uma força de repulsão que vai fazer com que ele fique sempre divergindo do meu corpo. Então, se a pessoa tem um cabelo grande, a tendência do cabelo dela é sempre ficar o quê? Divergente.
e vão as linhas de cabelo. Vamos pôr eu. Massa pra arrepiar o cabelo. Só que isso daqui não vai acontecer tão intensamente. O pior de tudo é que os homens têm cabelo curto. Aqui, rapaz, ó. Ó, Rafael, Onde hein? é o Rafael? Eu Só tenho que que ser não o vai arrepiar experimento. tanto, Tá tá? dentro da tomada aí, fica falando aí. Não é pra encostar nele, tá? Vamos, filho? Não? Segura aí. É. É. Pra ninguém te encostar. Porque senão eu tomo choque. Senão eles vão descarregar toda a carga que você acumulou. Vai equilibrar. Pra eles, não. Eu não. É, vai. Então agora, pessoal, eu quero que vocês cheguem pra cá e comecem a observar o cabelo no braço dele e comecem a observar aqui, ó, o cabelo na cabeça dele. Vai em algum lugar, vai começar a levantar. Segura mais em cima, tá? Enquanto isso, aí. Vamos observar um pouco. Às vezes pode demorar um pouquinho para começar a levantar, mas vai levantar. Olha lá, ó. Tá começando, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o cabelo aqui, ó. Não, olha lá os cabelos dele levantando, ó. Não, não encosta não, senhor. Encostei não. Olha lá, ó. Tá começando a levantar, porque a quantidade de carga do corpo dele já tá começando a ficar elevada. Não, chega o próximo para descarregar. A quantidade de carga do corpo dele já está começando a ficar intensa, de maneira que o campo está ficando intenso e as linhas de força também. Então, o cabelo dele vai começar a ficar o quê? Divergente, arrepiado, por causa desse efeito do campo, das forças. Vai levantando Entre devagarzinho. cada cabelo, tá? Olha lá, o cabelo dos braços dele lá, ó, tá tudo levantado, ó. Vai demorar muito tempo para ficar bem em pé. Como a gente não tem tempo, eu tive que marcar 20 minutos para cada um, deu para vocês observar o que acontece. A única coisa que seria necessário é ficar mais tempo ali com a mão no gerador. Tudo bem? Que até amanhã. Ó, seu cabelo da frente, vê esse Vai fio. lá. Tudo bem? Certinho? Solto já foi. Putz. E agora? Pra mim Agora descarregar? encosta aqui. Hã? Encosta aqui. Vamos, filho, coloca a mão. Pronto aí, ué. Pronto, a minha encostou. Eu não vou fazer um. Se alguém me encostar, eu Não. também tomo choque. Não. Você Você já Não, descarregou. mas dá um. Enquanto você tiver com a mão ali, sim. Aí quem encostando em mim que toma, eu não. Você também. Esse caso que está acontecendo entre o seu corpo e o outro. Ah, é. Certo? Então esse roteiro é para vocês, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, então, ó, é isso daí. Me entreguem então na semana que vem. Tudo bem? Ok. Até mais.